vamos começar então a nossa live aqui de finanças do gestor. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Nayara. Para quem não participou das anteriores apresentações, né? Nós fizemos uma sequência de seguros do gestor, comissão, LGPD e agora é o financeiro, né? E na próxima semana nós teremos do agilizador. Então, nós estamos separando por modelos ali os módulos para cada produto. Alguns recadinhos que eu vi ali até no chat que já questionaram. Ao final do treinamento vai ser disponível sim o link da live no nosso canal do YouTube, né? Só um tempinho aí para que eu consiga estar subindo esse vídeo para vocês. Todo mundo que recebeu o e-mail com um convite vai receber depois um e-mail para acompanhar esse link. Um pedido de desculpa aqui a vocês todos que no treinamento de comissão teve uma falha ali no vídeo que não conseguiu subir, mas nós pretendemos futuramente, ainda sem data prevista, estar realizando um novo treinamento do módulo de comissão para o gestor, tá? Hoje nós vamos estar trabalhando o financeiro, que é as contas a pagar, a receber, pagas e recebidas, que é o controle do banco ali que vocês possam ter, né, uma previsão dos lançamentos. Então tem toda a explicação que nós vamos estar acionando. Quem tiver interesse em ter acesso aos links das lives que foram acessíveis subir no nosso canal do YouTube, que é Seguros LGPD, pode estar passando um e-mail no ager@ager.com.br para que a gente possa também estar enviando a vocês, tá? Qualquer uma das colaboradoras, o suporte também está apta e à disposição para auxiliar vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, gostaria de estar replicando alguma situação, pode estar contatando, solicitando que a gente encaminha também, tá bom? Caso vocês não recebam, ok? Então vamos começar aqui, né? Vamos trabalhar hoje financeiro. Uma breve apresentação aqui do sistema que eu vou passar a vocês. Eu vou deixar minimizado o meu chat, então eu não vou visualizar as mensagens que vocês passam de momento, tá? Ao final da explicação do treinamento, eu volto lá no chat para a gente ler as perguntas que tem, estar explicando o que for referente ao nosso módulo financeiro, tá? Aí, se forem dúvidas muito pontuais, qualquer coisa também, o nosso suporte fica à disposição para auxiliar vocês. Então, vamos lá, pessoal. Uma breve apresentação do Sistema Ager, para quem não conhece, né, a empresa que está a primeira vez aqui nos assistindo. A empresa Ager é um conjunto de processos que se juntam para formar um todo, em tecnologias diversas de aplicação que se integra para formar um sistema. A empresa ela foi fundada em abril de 1994 para criar e desenvolver tecnologias para seguros, focada, né, em soluções para corretores e seguros e atende às necessidades das pessoas. E a nossa cultura é o uso da gratidão e do bom senso. Nós usamos também o sistema para vocês terem uma base do nosso sucesso, que nós mesmos utilizamos nosso sistema. Os produtos que hoje tem no sistema aqui disponíveis, nós temos vários produtos acessíveis. Eu peço a gentileza, inclusive, caso a sua corretora não tenha algum desses produtos que está em tela, que é o sistema de gestão, que é o gerenciador, importação PDF acoplado ao sistema de gestão, agilizador de cálculo, documentos, o mobile, que é o acesso no celular para consultar seus clientes e contratos, o agilizador mobile, que é o multicálculo na palma da mão, que é no seu celular ali acessível, Ager Signer, que é de assinaturas, o Epic e também sua corretora digital. Caso algum desses produtos vocês tenham interesse e não tenham a contratação, pode estar solicitando aqui conosco, tanto no suporte como até mesmo no comercial@ager.com.br para tirar algumas dúvidas ali e a possível contratação, ok? Vamos começar então aqui, colocar na tela do nosso sistema gestor. Nós estamos então para iniciar o financeiro. O finanças, quando a gente clica no gestor, clicando aqui na opção lateral, finanças, ele já vai abrir a tela financeira. Nós já estamos na tela financeira onde se encontra os lançamentos, sejam eles receitas ou despesas. Aqui nós vamos primeiro parametrizar
Do mesmo modo que para trabalhar seguro, nós temos que parametrizar as seguradoras, os vendedores, ramos, comissão precisa ter lá, né, a produção proposta, a pólice cadastrada de preferência, comissão fechada, crítica de PDF informada. Então, cada módulo tem um segmento de organização para poder chegar no trabalho dele, né, efetivar ali a condição de comissão, de seguros, e no financeiro também tem essa condição. Que seria o quê? Vocês têm que ter, primeiramente, as parametrizações logo abaixo. Então, eu começo parametrizando também no Finanças. Primeiro ponto, nós podemos seguir a lógica que está no sistema. Então, acessando aqui em bancos e contas, dentro desta opção é onde eu vou informar o banco que a corretora atua, tá? Então, o que é importante vocês terem conhecimento nessa tela? Aqui eu já tenho umas informações, né, que eu criei para poder fazer demonstrações para vocês no nosso treinamento. Então, eu vou explicar a inclusão para que vocês conheçam de uma melhor forma. Eu tenho, então, um botãozinho aqui, incluir. Eu acho que está atrapalhando um pouquinho vocês visualizarem, né? Deixa eu aumentar aqui, fugindo da minha telinha. Então, eu tenho aqui o botão incluir, onde é possível preencher os campos. Então, vocês vão informar a descrição do seu banco, ali que tem informado, agência, o nome desse banco. Só de você começar a digitar, ele já vai te dar as possibilidades de nomenclaturas de bancos já acessíveis no sistema, a conta corrente ou a poupança, a data de abertura e o valor. Esses dois campos aqui, data de abertura e valor, são dois campos que depois não são editáveis. Eu vou cancelar para vocês verem que no meu banco que eu criei aqui, se eu tentar alterar, eu não tenho mais a possibilidade de informar a data de abertura diferente da que eu registrei. Então, essa data, o que é importante? Vocês tomarem ciência de quando que vocês querem começar essa movimentação dentro do gestor. Então, se vocês forem começar, por exemplo, eu vou começar a iniciar os lançamentos no dia 1º de dezembro de 2020. Então, eu pego o saldo que estava no dia 1º de dezembro, informo na data de abertura 1º de dezembro e o saldo do dia. Se você informar um saldo e depois demorar para fazer as configurações ou até mesmo não começar a trabalhar com financeiro, o que vai acontecer é que o saldo que está lá vai ficar travado, ele vai movimentar de acordo com os seus lançamentos. Então, é importante você definir, primeira coisa, qual que é a data que você deseja começar o seu financeiro, tá? Então, incluiu a informação, o sistema já fica vinculado a data de abertura do meu banco, que aqui foi no dia 1/12, e o meu saldo fictício que estava no banco de R$3.000, tá? Depois, nós vamos voltar nessa tela para me mostrar para vocês como que trabalham outras funções, que é fechar o saldo, excluir saldo, para ir para o próximo mês. Vamos iniciar, então, aqui com apenas a data de abertura e a criação do banco, ok? Feito esse processo, que é o primeiro passo, eu diria aqui, vocês têm também o centro de custo. Então, no centro de custo é onde eu vou definir essa movimentação do banco que já foi criado. Vai ser para qual variação? Por exemplo, eu uso essa conta CPF ou CNPJ para movimentações da corretora, matriz. Então, eu vou ter lá o centro de custo matriz. Vamos supor que essa mesma conta eu faça pagamentos, lançamentos para uma filial. Então, eu posso vir no botão incluir e informar os dados da filial nessa tela. Ou vamos supor, nesta mesma conta eu também faço movimentações pessoais. Então, você pode definir para uma conta criada para qual direção será esses lançamentos informados. É importante ter isso porque você consegue depois controlar através de relatório, né, e acompanhar quais são as movimentações para cada tipo de centro de custo. Então, esse também é um passo que precisa ser passado aqui na inclusão. Se vocês usam a conta que foi criada apenas para movimentação da corretora, basta você usar o exemplo só de matriz. Pode até definir o nome da corretora, não há problemas, mas aqui é só incluir, então, matriz, ok? E nós temos também os fornecedores. Os fornecedores, voltando aqui no menu lateral, nós vamos visualizar
esta opçãozinha onde podemos incluir os nossos fornecedores. O que são fornecedores, né? São todas as pessoas, sejam, né, empresas ou pessoas físicas, que fornecem algo que vá movimentar na sua conta. Então, por exemplo, a funcionária que trabalha na sua corretora, ela é uma fornecedora. Então, ela precisa ser inclusa dentro do sistema financeiro. Por quê? Nela, eu vou ter a condição de lançamento de salário, 13º, férias, vale e até mesmo a comissão que eu posso pagar a ela, né? Da mesma forma que a empresa Azure para o corretor, para a sua empresa, também é um fornecedor, porque vocês pagam mensalmente um boleto para usufruir o sistema, que é o investimento que vocês contrataram do software que vocês utilizam. Então, também para aqui, vocês vão incluir a própria Azure. Então, observem, aqui eu já tenho incluso Azure Sistemas, basta clicar no botãozinho incluir, e aqui eu vou informar o nome do meu fornecedor, o documento, CPF, CNPJ e os demais dados. Não são obrigatórios esses dados, mas quanto mais registrado, mais detalhado você tiver, um registro com qualidade você terá, tá? Então, aqui você também já pode definir se esse fornecedor vão ser lançamentos fixos do plano de contas, por exemplo, criei a Azure, então a Azure sempre eu vou estar vinculando a um plano de contas que é para pagar a manutenção do software. Posso já definir, não é obrigatório, mas se você desejar, você já pode deixar parametrizado isso. O que vai acontecer é quando vocês forem criar lançamento, já vai ficar vinculado a essas informações, eles já vão trazer pronta essas informações, tá? Então, aqui é essencial vocês saberem que vocês vão estar trabalhando, então incluir todos os fornecedores. No meu exemplo, eu coloquei Azure Sistemas, que fornece ali o boleto mensal. Eu tenho as companhias, né, que também são fornecedoras, que podem estar atribuindo os lançamentos financeiros de receita ou até mesmo as possíveis despesas que possam ser acrescentadas na sua conta, como possíveis restituições. E também tem aqui as empresas que me fornecem de alguma forma, a empresa DAI, a Electro, que são empresas respectivamente aqui de água e saneamento, energia, aqui em Rio Claro. Então, é importante você definir todos aqui. Quanto melhor essa definição, incluso corretamente, melhor vai ficar o seu registro também, ok? E por fim, nós temos o plano de contas. O plano de contas, ele também é muito essencial esse preenchimento. Na verdade, as 4 opções que eu passei aqui, elas são necessárias, né? Que é uma parametrização para usar depois, futuramente. No plano de contas, o que eu preciso saber? Aqui é onde eu incluo as minhas movimentações. O que são as movimentações? O que é receita para você na corretora e o que são as despesas para você na corretora. Então, aqui você vai começar a incluir essa movimentação. Então, nós vamos começar aqui com a opção de incluir. No nome, eu especifico a informação que vai entrar no grupo. Como assim, Nayara? Por exemplo, eu tenho um lápis aqui na lateral que chama adicionar ou editar plano, onde eu posso criar planos, que seria o título, digamos assim. Então, imagina os títulos. Quem vem do Azure 20 anos, lá tinha nível e subnível. Nesse já não tem nível e subnível. Eu tenho nome e plano, tá? É o inverso que mudou ali, né? Lá você incluía o nível e depois o subnível, aqui você inclui o nome, que seria o subnível do 20 anos, e o nível é o plano. Então, vamos focando aqui no gestor. No botão incluir, eu vou informar, por exemplo, receitas. Então, eu tenho o meu plano de receitas. Dentro de receitas, quando eu salvar, eu tenho que deixar aqui, né, nível ativo, já informado, salvo. Quando for salva esta opção, eu vou ter, então, aqui a receita já inclusa, que é o meu plano informado.
E ao lado, no cantinho aqui esquerdo, eu poderia informar o que eu tenho dentro de receitas. Recebimento de comissão, eu posso ter as comissões adicionais plus e até mesmo as possibilidades de recebimento seguro de cliente. Então, essas são as receitas que uma corretora tem normalmente ali na rotina dela. Então, precisa ser incluso corretamente essa especificação e quando inclui, vamos colocar aqui, recebimento de comissão. Eu preciso deixar a opção aqui ativo com azul, que é para ficar ativo esse plano, para que eu possa, depois criar lançamentos vinculando ele, e o sinal também é importante. Então, o crédito é que vai entrar na sua conta corrente informada lá em bancos e contas, e o débito é o sinal que vai sair da sua conta que foi vinculado em bancos e contas. Então, precisa deixar parametrizado essa informação corretamente, porque é ela que vai atribuir os lançamentos que vocês forem vincular, ele vai entender que isso é uma entrada ou uma saída. Se sem querer você preencher errado o sinal aqui ou para o plano incorreto, depois nos relatórios vai ter uma certa confusão, porque vai ficar um pouco divergente as informações, tá? Então, nós vimos um exemplo para receitas. Agora eu vou mostrar um exemplo para vocês para despesas. Deixa eu dar uma hidratada aqui, gente, porque a pessoa fala demais. Vamos lá. No botão incluir, nós temos então também a opção de incluir as despesas. O que são despesas? Tudo que sai da corretora, que são os débitos. Então, nos débitos eu tenho a opção de trabalhar ali informando, as nomenclaturas de grupo, porque vocês têm um leque muito grande de despesa. Vocês têm despesas com funcionários, vocês têm despesas administrativas, impostos, prolabore. Então, tudo isso são despesas que devem ser inclusas aqui. Então, o que seria interessante fazer? Da seguinte forma, por exemplo, vou colocar aqui a opção que eu tenho que pagar, então, dentro de funcionários eu tenho salário, 13º, vale. Então, da mesma forma, eu venho no meu lápis, clico no botão incluir, preencho a nomenclatura do meu grupo, que vai ser funcionários. Aqui eu já tenho pronto, inclusive, o plano para funcionários. E aqui eu vou informar o que dentro de funcionários eu pago. Eu tenho os seguintes informações, então eu vou incluir uma por uma. Ativo aqui o meu plano e altero o sinal. Tenho que informar que esse plano é débito, para ele entender depois que vai sair dinheiro da minha conta, ok? Então, é importante esse preenchimento correto, tá? Ficou até um repeteco aqui falando dessa importância, mas é porque é isso que vai definir depois os seus extratos para vocês acompanharem essas informações. Então, se tiver dificuldade de como que inclui o plano, o que eu aconselho, que pelo menos serviu para mim quando eu comecei a trabalhar financeiro no Sistema Ágil, foi o quê? Eu desenhar num papel mesmo, uma folha 4 ali, o que eu tenho de entrada e o que eu tenho de saída. Tá, então, dessas entradas eu tenho os valores de comissão recebida, comissão plus, recebimento de cliente. Isso são o quê? São créditos. Então, eu vou nomear essas 3 opções no grupo receitas. O que eu tenho de despesa? Eu tenho funcionários, eu tenho administrativas, eu tenho prolabore. Tá, eu posso estar trabalhando um nome de grupo chamado despesa e incluir essas 3 opções, ou incluir para cada um desses grupos e dentro deles adicionar as nomenclaturas necessárias. Dentro das administrativas eu tenho energia elétrica, contabilidade, brindes da corretora, aluguel, água e esgoto. Então, defina certinho o que você tem, que fica mais fácil a visualização. E também, se na hora você sentir dificuldade ou não estiver seguro nessa criação, como isso depois não é possível fazer exclusão, só consigo depois inativar se for cadastrado errado, por exemplo, qualquer coisa, solicita um auxílio no suporte para que a gente possa te auxiliar, pelo menos no primeiro, segundo plano de contas ali, para você ter uma segurança, ok? Deixa eu até mostrar aqui do ladinho para vocês, ó. Observem aqui que eu tenho a opção de visualizar. Então, eu tenho aqui as opções. Vamos ver o que eu já criei de plano. Observem, ó. No plano administrativas, eu tenho água e esgoto, aluguel, brindes,
contabilidade, energia elétrica, limpeza e outros demais. Aqui eu incluí exemplos, mas tentei basear nos exemplos que normalmente são os que estão na corretora, ok? Nos funcionários, eu tenho 13º, auxílio saúde, comissão, férias, salário, vale alimentação / refeição. E depois, por fim, eu tenho aqui os receitas também. Conforme vocês vão incluindo, ele vai alocando aqui por plano a informação, ok? Então, essas são as 4 parametrizações essenciais para funcionar financeiro. Para recapitular, vocês podem usar essa ordem: bancos e conta, onde eu defino a minha conta que vai fazer a movimentação com o saldo e a data do dia que eu inicio. Centro de custo, onde eu vou definir se é para matriz filial ou um uso pessoal, por exemplo. Fornecedor, são as empresas ou os funcionários que me fazem alguma prestação de serviço que eu pago ali, seja, né, pessoas físicas ou jurídicas. E aqui também o plano de contas, que é onde eu vou definir o que são as entradas e os que são as saídas, receitas e despesas, ok? E agora sim, nós vamos começar o financeiro para criar lançamento. Tudo isso que vocês viram é referente à parte de parametrização. Sem ter esse registro, seu financeiro não funciona, tá? Então, precisa deixar registrado corretamente. Então, vamos acessar agora finanças. E dentro de finanças, nós vamos ter agora a opçãozinha de vincular os lançamentos que vão ser inclusos. Começando então, nós vamos entender essa tela um pouco melhor assim que a gente fizer algumas movimentações, tá? Então, vamos começar aqui ao lado em opções, onde eu tenho um menu de inclusão de informação. Aqui eu tenho a possibilidade de incluir o lançamento, que é o que vocês vão utilizar com muita frequência. O que seria esse incluir lançamento? Quando eu clico aqui, o sistema vai me abrir essa tela aqui abaixo, onde eu poderei informar, então, deixa eu jogar para cá, para não atrapalhar a visualização de vocês, onde eu poderei informar, então, aqui, tudo que eu parametrizei lá atrás. Vou começar, então, ali criando um lançamento. Vamos começar com o fornecedor Azure. Então, eu tenho já o meu fornecedor Azure Sistemas. O que eu tenho? Um boleto da Azure, onde eu posso definir documento, competência do mês desse lançamento, complemento, que são informações adicionais, mas esses 3 campos não são obrigatórios, tá? Vou definir o meu plano de contas. A Azure é o quê? Então, eu vou fazer um pagamento de alguma informação que já está no meu plano de contas. Então, eu tenho que ter ali, né, o lançamento já incluso. No meu caso, do meu exemplo, ó, observa, eu não incluí nada no plano em específico, tá? Então, eu posso ir lá e fazer inclusão. Então, o que eu vou fazer? Foi até proposital para vocês verem o quão é importante vocês já deixarem a tela anterior pronta, as informações, para vocês não precisarem ir e voltar, tá? Mas na situação, se faltar alguma condição, é só cancelar aqui, volta aqui no plano de contas. A Azure enquadra, então, nas despesas administrativas ali da corretora, onde eu vou fazer a opção de incluir, informar aqui, né, ou manutenção do software, ou informar o próprio software em si. Vocês podem definir como achar viável essa inclusão, informar que ele é ativo e vai ser sinal de débito. Salvo, e incluiu então aqui o software nas administrativas. Voltando ao meu menu lateral, na opção finanças, vou clicar novamente em opções, incluir lançamento, onde eu irei fazer então esse registro. Então, aqui eu vou ter a opção de informar o fornecedor Azure, informar que é um boleto, os 3 campos eu vou pular ali que não são obrigatórios e registrar aqui a opçãozinha que foi feita a inclusão. Se eu não me engano, foi manutenção de software que eu incluí lá. Deixa eu confirmar aqui. Software. Sou péssima para guardar informação, pessoal.
E aqui eu também tenho que definir o centro de custo. Então, no meu centro de custo, eu vou fazer a movimentação, que é aqui para definir o lançamento para Azure Sistemas. No caso de vocês, poderiam ser uma matriz ou uma filial que está essa definição. O sinal ele já vai carregar aqui um débito por conta do plano de contas que foi informado. A parcela eu também já posso atribuir futuros lançamentos. Se você registrar parcelas informando apenas uma, o sistema vai entender que você deseja então incluir um único lançamento referente ao vencimento que você especificar. Se você atribuir aqui 12, por exemplo, ele vai entender que tem que criar 12 lançamentos, cada um no seu período. Então, se eu informar que o vencimento é 3 do 12, por exemplo, ele vai colocar 3 do 12 é a primeira, 3 de janeiro de 2021 vai ser a segunda, 3 de fevereiro de 2021 vai ser a terceira, e assim por diante. Então, vocês já podem também criar lançamentos que são futuros, aqui vinculados, e ao final, depois vocês vão conseguir até, inclusive, acompanhar ali as contas futuras a serem pagas, tá? Aqui na opção valor, onde eu vou definir, então, qual que é o valor desse boleto. Vamos supor aqui, vou jogar um valor fictício, R$300. Eu preciso já fazer a baixa desse lançamento? Não necessariamente. Você pode sim já conceder a baixa do seu lançamento, informando a data da baixa, que é a data que movimentou no seu extrato bancário, o extrato bancário esse que está vinculado à conta que você já criou nas telinhas anteriores, tá? O valor pago que foi feito, que é o valor que está ali de movimentação no seu extrato bancário, a data do pagamento e o tipo de pagamento que foi a movimentação. Coloquei aqui, débito em conta, por exemplo. Então, eu posso já fazer a baixa. Quando eu vinculo já essa baixa e estou na condição de criar 12 parcelas, o sistema vai baixar somente a parcela 1 do dia 3 do 12 ali. As demais ficarão pendentes para que os próximos meses, conforme você for fazendo sua movimentação, você realize a baixa, tá? Da mesma forma que eu posso salvar, ele vai criar as 12, ou, se preferir, não tem a necessidade de já preencher esses 3 campos, que é a data da baixa, o valor do pagamento, em reais aqui, e a data do pagamento. Você pode salvar sem informar essas informações. Ele vai entender, então tem que criar os 12 lançamentos e a primeira vai ficar pendente. Então, existem as duas condições: criar lançamento e já baixá-lo, ou criar lançamento e deixá-lo pendente, ok? Vamos salvar aqui na opção. Deixa eu só colocar aqui data inválida que ele preencheu. Eu não vou preencher nenhuma data aqui. Salvar. Pronto, salvei e fechei. Ele volta para a tela financeira. Quero criar outro lançamento. Então, eu venho novamente em opções, incluir lançamento. Agora, eu vou criar um lançamento de salário de uma funcionária minha. Então, eu venho aqui, já tenho a fornecedora cadastrada, vou incluir ali que é o salário dela, que eu quero fazer esse vínculo. Posso estar informando aqui os 3 campos, lembrando que não são obrigatórios. O plano de contas que vai ficar definido, que é salário, centro de custo, e informando aqui, observando que o sinal ele já entra informado através do plano de contas que eu parametrizei. Da mesma forma, quero já criar o salário fixo dela em 12 meses, é esse valor, então já posso criar 12 parcelas, cada um no seu mês. Quero criar só nessa condição em particular um único, posso também. Informo aqui os dados corretamente, então vamos colocar aqui que o salário seja esse, a data da baixa já vou concedê-la nessa situação como teste, e o tipo de pagamento, vou colocar aqui nesse caso que foi uma transferência, tirei da minha conta e transferi para ela. Então, eu vou colocar aqui a opção salvar. Qual que é a diferença do salvar e salvar e fechar? Salvar e fechar, vocês viram que quando eu cliquei no lançamento anterior criado, ele salva, fecha essa tela de inclusão e volta para a tela financeira anterior.
O salvar apenas, quando eu clicar aqui, ele vai salvar, mas vai continuar na tela. Então, eu vou continuar incluindo mais lançamentos. Eu não preciso necessariamente salvar e fechar, ficar vindo todas as vezes em opções, incluir lançamentos. Se você sabe que você tem uma rotina de fazer várias inclusões, então mantém só o salvar para você incluir nos próximos, tá? Usei aqui como exemplo, entrando novamente no incluir lançamento, vamos criar uma receita agora. Então, eu tenho o meu fornecedor Azul, deixa eu ver se eu já cadastrei a Azul ou foi a Liro. Então, foi a Liro aqui. Vou incluir a Liro, informar que é um recebimento, né? Recebimento de comissão. O plano de contas, eu vou especificar aqui qual que é o meu plano de contas. Nesse caso, são receitas, é a entrada de dinheiro. Então, eu vou informar que é a opção aqui de comissão recebida, que eu vou ter a opçãozinha de inclusão, recebimento de comissão com sinal de mais, ele já entra que é um sinal de crédito aqui. O centro de custo, que é para minha empresa matriz, informando recebimento de comissão, normalmente é variável, né? Então, ele não é fixo todos os meses. Nesse caso, vou criar uma única, informar aqui que eu recebi um valor simbólico de R$2.000 de comissão na data de hoje, com a minha movimentação, e que foi aqui um crédito em conta. É necessário essas datas que vocês preenchem quando faz a baixa e o pagamento é a data que vocês vão acompanhar no seu extrato bancário, tá? Então, o lançamento acompanha 100% o extrato bancário que o corretor tem em mãos. Vou clicar na opção salvar e fechar, porque eu quero voltar para a tela anterior, não vou criar mais lançamentos para atribuir. Se vocês observarem, deixa eu jogar... E começou de novo o negocinho de volta para cá, a telinha, e vai para lá. Aqui embaixo, vocês já tem aqui, ó, mais informações. Eu vou clicar novamente para ele aumentar a informação, onde eu consigo visualizar como é que está sendo essa movimentação conforme eu já crio. Então, eu criei meu banco lá com R$3.000 de entrada na data da abertura. Conforme eu estou fazendo algumas movimentações, ele já está movimentando também o meu saldo. Obviamente, aqui é só uma informação sintética para que você veja essa movimentação, mas existem relatórios para ter esta opção, tá? Então, nós vamos aqui clicar na opçãozinha, salvar para esse daqui, para ele deixar e fazer a movimentação. O que nós vamos agora visualizar também? Em opções, eu tenho outras finalidades, tá? Onde eu posso estar usando aqui algumas funções. O incluir lançamento, nós vimos que serve para incluir lançamento que eu tenho de movimentação no meu extrato bancário. O incluir parcela é para você pegar aquele lançamento que você já incluiu no gestor, você quer dar continuidade. Por exemplo, eu venho aqui seleciono o meu lançamento DAI, que já está na tela, venho em opções e clico no incluir parcela. Aqui está falando, ó, parcela 1. Quando eu incluir parcela, ele já vai trazer como parcela 2, porque ele vai entender que é uma continuação, ok? Então, essa é a diferença do incluir lançamento, eu incluo do zero, o incluir parcela é uma continuação de um lançamento já disponível, seja ele pendente ou baixado, mas precisa selecionar o lançamento antes para que eu consiga acionar a opção do incluir parcela, ok? Já a opçãozinha do excluir baixa é quando eu fui lá, já criei um lançamento baixado, por acaso fez incorretamente, não deveria, ou fez alguma baixa indevida de valores, centavos, precisa excluir. Então, eu posso estar pesquisando quais são os meus lançamentos baixados. Bem, telinha. Pesquiso aqui, vou ver quais são os baixados, seleciono e posso clicar em opções excluir. Faço isso manualmente um a um, ou se vocês quiserem, pode selecionar vários aqui na opçãozinha, né, ou no próprio campo de texto aqui acima, onde você pode excluir todas as baixas automaticamente também. Então, ele vai remover a baixa do lançamento. E já a função de baixa, que é excluir o lançamento, ela é utilizada para ser removido o lançamento.
Só que para você remover um lançamento criado, ele não pode estar baixado. Então, eu teria que usar o processo inverso. Primeiro eu excluo o lançamento que foi baixado, para depois seja possível a exclusão do lançamento, ok? Nós temos também a opçãozinha de transferência entre contas. Para que seja possível você trabalhar com esta tela, primeiro passo, você tem que ter as duas contas aqui que vão ser destinadas à movimentação de transferência já inclusa, ou seja, lá no primeiro tópico que nós vimos, onde inclui a opção de bancos e contas, eu tenho que ter, então, eu tenho lá a minha conta Azure, teste criada, e vou criar a minha conta Nayara Teste. Então, eu tenho que ter as minhas duas movimentações para ser possível, então, fazer essa informação, onde vai definir aqui o banco de origem, qual que é o valor da movimentação que eu vou fazer, a data dessa transferência e qual vai ser o banco de destino que eu vou encaminhar esse valor, ok? Depois que preenche corretamente a informação, eu clico em transferir, então vai sair os R$500 da conta de origem da Azure, tendo uma segunda conta ali vinculada, vai ser vinculada então essa transferência. Eu vou cancelar, que no meu caso eu não tenho ali um segundo banco criado, mas se vocês tiverem, por exemplo, se na empresa de vocês trabalharem, caixinha interno, algo do tipo. Então, vocês deixam dinheiro na corretora lá, que seja para algumas movimentações, R$300. Quero mostrar que saiu esse valor para entrar no meu caixinha. Posso fazer dessa forma, é um exemplo também, né? Ou eu posso criar um lançamento também, né? Criar um lançamento de contas administrativas e saque de 300 e dentro do meu caixinha eu crio um lançamento de entrada de 300 também. Aí vai definir do acordo que vocês gostariam de trabalhar, ok? Deixa eu cancelar a transferência. Em opções também, nós temos aqui uma opçãozinha de troca de fornecedor. O que seria isso? Então, se o seu lançamento você criou para o fornecedor que não deveria, foi incorreto, você pode trocar. Não precisa necessariamente excluir a baixa, excluir o lançamento, para que seja possível a troca do fornecedor, fazer a inclusão correta para o fornecedor, né? Você vai acabar tendo um retrabalho. Obviamente, é importante tomar cuidado na hora de lançar, fazer tudo corretamente, mas se sem querer, depois viu no relatório que foi incluso o lançamento no fornecedor errado, basta fazer a troca. Ele vai te abrir a opção aqui, deixa eu selecionar aqui um qualquer, para que vocês vejam, ó, opções, troca de fornecedor. Então, vai abrir novamente a tela de finanças, onde eu vou conseguir fazer aqui a troca do fornecedor. Salva para Porto? Posso incluir para outro fornecedor, por exemplo. Salva a informação, ele vai estar vinculado de um fornecedor para o outro, tá? Se sem querer fizer isso também de forma indevida, qualquer tipo de manutenção no sistema, existe o log aqui de informações de envio de e-mail para você conseguir fazer o acompanhamento e o sistema também grava essas alterações que foram feitas, né? Desde a baixa, alteração, especificação, etc. em cada telinha que você trabalha. Isso não somente para o financeiro, tá, pessoal? Para qualquer outro módulo, o sistema ele grava quais são as manutenções que o usuário está realizando naquela tela, a partir do momento que ele acionou a função alterar. Na opção salvar alterações, isso daqui muitas poucas pessoas conhecem. Por quê? Essa é uma função que ele faz baixas simultâneas, né? Então, hoje, quando você acessa, que você vem aqui em finanças, você vai estar vendo ali, né, o modelo do seu financeiro. Vou voltar aqui nos meus pendentes para visualizar o que eu tenho pendente, pesquisar. Então, eu vou ver todos os meus lançamentos. Beleza, vi tudo que já está incluso de lançamento, porém eles estão pendentes. Já desejo fazer a baixa para indicar que eu já fiz esse pagamento, já teve essa movimentação no banco. O que é necessário realizar? Vocês podem acionar a baixa de duas formas. A manual, que você pode dar duplo clique aqui nela para ir preenchendo as informações também, ou acionar, né, a opçãozinha de fazer a baixa dela. E também você pode selecionar, observe, ó, eu cliquei na minha caixinha de texto aqui ao lado, o campo pagamento e data da baixa está em branco. Conforme eu clico, ó, cliquei em uma, campo data da baixa e pagamento é preenchido.
Cliquei na segunda, ele também preencheu. Cliquei na terceira e na quarta. O campo data de baixa e pagamento está sendo preenchido automaticamente. Para que eu valide essa baixa simultânea desses 4 lançamentos todos de uma vez, ao invés de eu clicar um por um para baixar, eu venho em opções, salvar alterações. Então, ele vai entender que eu vou realizar a baixa simultânea de 4 lançamentos, sem a necessidade de incluir um por um. Então, eu clico na opção sim, aí ele realizou a baixa. Então, agora, se eu filtrar aqui em pendentes, eu já não vou ver mais esses lançamentos pendentes na tela. Por quê? Eles foram baixados. Então, se eu pesquisar, eu vou conseguir ver o que foi baixado. E, inclusive, ele vincula que esse lançamento foi feito aqui na observação de baixa agrupada realizada pelo usuário Nayara, na tal data, no dia e na hora, ok? Então, isso facilita. Por isso que é importante também, quando você cria os seus lançamentos, você vai deixar pendentes. Aí você viu lá no seu extrato bancário, no dia 3 teve 4 lançamentos que você já criou e esses 4 já foram realmente debitados, por exemplo. Então, você vem aqui e faz a baixa simultânea. É para essa finalidade o botão salvar alterações, para que você salve as alterações dos lançamentos selecionados, realizando baixas agrupadas, ok? Vamos entender agora um pouco dessa tela financeira, as movimentações que eu posso ter em tela. Então, vamos supor que eu desejo aqui visualizar filtros, eu posso acompanhar, visualizar no financeiro, lançamentos através do vencimento, que eu posso estar pesquisando, vou colocar aqui pendentes, filtrar um período do meu interesse, vou colocar um período maior, que eu quero mostrar mais lançamentos que foram inclusos, e pesquisar. Então, eu vou ver os meus lançamentos que tenho disponibilidade nesse período. Deixa eu ver se colocar aí mais lançamento mais para frente. Beleza, carregou aqui. Então, eu tenho aqui os meus lançamentos pendentes baseado no vencimento que eu pesquisei. Eu posso estar trabalhando filtros específicos, por exemplo, eu quero visualizar o que foi que eu paguei de salário aqui, informado tudo corretamente. Conforme você digita, o sistema já começa a localizar o seu filtro de pesquisa, tá? Então, vamos supor, não, eu quero todos que estão na tela, mas eu quero ordenar alguma coisa do tipo aqui que eu posso estar vinculando. Você clicando, por exemplo, se você já fez baixa, informou as informações, vamos trabalhar aqui com os baixados, para que eu possa mostrar as datas que vocês podem ordenar. Vou colocar aqui baixados, pesquisar. Então, aqui eu tenho a opção. Quando você clica em cima da nomenclatura, aqui acima, ó, sinal, vou clicar em cima, ele vai ordenar. Então, eu posso também ordenar essa visualização. Eu quero ver tudo o que é sinal de crédito e depois eu quero visualizar o que forem sinais de débitos, tá? Se eu desejo dessa forma, eu posso também depois imprimir. Então, eu visualizo o primeiro passo para quem quer tirar relatório utilizando a tela Finanças. É você saber, você quer basear o seu relatório em qual informação? Você pode basear nos filtros de data de vencimento de lançamento, acompanhar a data que foi baixado o seu lançamento ou a data do pagamento, o fornecedor, que também eu posso estar trabalhando por fornecedor, e os personalizados, que são os campos de pesquisa. O estado do lançamento, eu posso também, além de filtrar o vencimento, eu posso definir se eu quero ver os lançamentos baseados na data do vencimento, mas que já estão baixados ou que estão pendentes, ou todos na opção. Filtro o período do meu interesse e depois que eu manipulo as telas, vocês têm ainda a condição de poder aqui, ó, deixa eu trazer aqui para vocês verem, fazer algumas ordenações, né? É só clicar na nomenclatura da coluna. Então, eu cliquei data da baixa, ó, vou tirar ali a opção de reorganização. Ele faz o quê? Setinha para baixo, ele não vai ordenar. Setinha para cima, ele vai organizar, que coincidentemente todos os lançamentos que foram feitos de exemplo aqui é do dia 3, tá? Mas vocês podem fazer ordenações também nessa tela. Desejo fazer a impressão, como que funciona?
Posso estar selecionando aqui todos que eu desejo realizar a impressão desse filtro realizado em tela. Vim em opções, me perdoe, opções não, imprimir. E dentro do imprimir, eu posso clicar na opção impressão, que ele vai abrir a impressão para relatório. A impressão física vai ficar disponível em tela, onde eu vou acompanhar ali, né, pelas opções dos planos de contas inclusos e as movimentações que foram inclusas também. Deixa eu fechar essa telinha aqui para vocês verem o relatório. Então, ele vai me mostrar um sintético de plano de contas, as movimentações sintéticas que eu tive para cada plano de contas, de acordo aos lançamentos que foram inclusos nos sistemas, né? E aqui eu vou conseguir acompanhar de forma analítica também. Então, ele traz, inclusive, aquela observação, se foi baixado, agrupado, todas as informações corretamente, de acordo ao que foi feito no lançamento. E também tenho no botão aqui, imprimir, a função de Excel. Então, se você tem interesse, ao invés da impressão, seja ela física ou em PDF, você quer uma planilha em Excel, você pode clicar em Excel, ele vai direcionar esses lançamentos para visualização em Excel também, com o acompanhamento das informações e, inclusive, a observação também, ok? E por fim, nessa tela, vocês têm também a opção do plano de contas. O plano de contas, ele vai ficar disponível da seguinte forma. Eu tenho aqui, então, para sintetizar. Essa sintetização, né, eu posso estar atribuindo ela tanto para impressão e gráfico com valores finais, ou até mesmo trabalhar aqui a definição separada para impressão também, tá? Então, eu vou colocar aqui a sintetização por plano de contas como teste. Vou clicar no sintetizar, então ele vai me mostrar as movimentações num gráfico aqui para cada um dos planos de contas que eu tenho atribuído e aqui ao lado eu consigo visualizar também os valores finais. Se você também clicar na opção valor, aqui por exemplo, no índice aqui acima, você consegue também ordenar, né? De aqui do menor para o maior, para que você consiga acompanhar. Ou também, se for o caso, ali na ordem alfabética desses planos também. Consigo acompanhar valor e o que também é valor pago. Então, vocês têm opções adicionais para fazer essa visualização. E, se desejar, eu posso clicar no imprimir, tá? Para ser possível a visualização final. Então, estas opções que tem em finanças é para acompanhamento de impressões, sejam físicas, em PDF, ou acompanhar um Excel, ou uma sintetização de informações aqui, que está de acordo aos lançamentos criados na minha movimentação. Então, isso é na tela de finanças. Mas eu tenho relatórios também, né, que eu posso estar acompanhando. Os relatórios, como que funcionam, tá? Antes de entrar em relatórios, só uma observação. Todas as telas que nós estamos trabalhando, desde o lado seguro no treinamento que teve, comissão, nós temos aqui uma opção chamada ajuda. Esse ajuda, inclusive, ele tem uma central informando como que trabalha com cada opção que tem na tela. Então, vamos supor, eu quero ver como é que faz uma criação de lançamento. Eu clico aqui, eu tenho uma explicação teórica, mas se eu tiver interesse não somente na explicação teórica, eu venho assistir vídeo. Ele vai direcionar no nosso canal do YouTube, onde vai ficar acessível ali a opção para assistir um vídeo explicando esta função específica, tá? Assim como também as outras funções, né? Quero ver como é que faz uma transferência. Tem a explicação aqui também, para cada uma das funções, e inclusive, né, a opção aqui de filtros e impressão que eu posso estar trabalhando, ok? Que são essas funções que eu expliquei agora, né? Como é que faz filtro de relatório, acompanha para ver o que está baixado, que eu posso estar ordenando também, né, nesta opção. Então, agora, se por exemplo, né, visualizei essa ajuda, não consegui entender, ou gostaria de criar uma segurança maior, um acompanhamento com a colaboradora do suporte, contato, suporte, que a gente auxilia também, tá?
Voltando ao finanças, nós vimos então as parametrizações, que nós usamos na mesma ordem que está aqui sistêmica. Vimos como que cria os lançamentos, tanto para deixar pendente, como incluir, como fazer a baixa, movimentações de transferências, baixas simultâneas, e vimos também as funções de emissões de relatório nessa tela. Agora nós vamos na opção de relatórios, que eu tenho para atribuir aqui em extrato de conta. Neste extrato de conta é onde eu posso, então, visualizar minha movimentação. Então, imagina o seu extrato bancário, que você vai ver lá o seu saldo que você tem naquele dia, as movimentações, receitas ou despesas e o seu saldo final. Essa finalidade é para esse relatório. Então, eu tenho aqui o meu saldo que eu comecei no meu dia, que era 3.000. Eu fiz movimentações tanto de entrada como de saída, conforme eu fui fazendo a criação, e eu finalizei o meu saldo final com 3.300. Vamos supor, mas eu só quero ver os saldos, eu não tenho interesse em ver o acompanhamento dessas informações assim, analítica. Basta você clicar, somente saldo final do dia. Clico aqui, gero o relatório e ele vai mostrar só o saldo final que você teve de movimentação naquele dia, tá? Eu aconselho, tá, que seja feito o relatório de forma analítica. Para quem tem uma movimentação ali todos os dias, tem ou entrada ou saída de dinheiro na conta, faça esse relatório diariamente. Por quê? Se você trabalhar com financeiro dentro do gestor diariamente, incluindo lançamento, receita ou despesa, você precisa ver se a informação que foi inclusa no gestor está conferindo com o seu extrato bancário. Por que isso? Porque quando você for fechar a sua conta, se o seu saldo não bater, está faltando que seja alguns centavos, um pouquinho ali, não vai bater. Então, isso daqui é uma segurança que você tem para ter certeza se você incluiu todas as suas informações necessárias e devidamente os valores corretos. Então, para recapitular, vou voltar aqui ao ladinho. Relatórios, extrato de conta. Essencial tirar esse relatório para acompanhar se está batendo as informações. Consigo visualizar aqui todas as contas, inclusive, né, que tenham já vinculadas as informações. Trabalhar com qual conta eu quero visualizar. Se você tem 3, 4 contas inclusas ali em movimentações, você pode trabalhar com aquela em específico. Posso filtrar o período do meu interesse e também quando eu gero o relatório, por fim, se eu desejar imprimir ele, né, clicando na opção imprimir, ele vai trazer o relatório para impressão em tela, onde eu acompanho qual é o meu fornecedor, o histórico incluso, o tipo de pagamento, né, que eu informo no lançamento e esses valores. E também posso trabalhar a opção do Excel, ok? Esse é o relatório, então, de extrato e conta para acompanhar se o que você lançou está conferindo com o seu saldo que está no seu banco. Temos também a opção de relatórios fechamento financeiro. O fechamento financeiro, eu consigo visualizar os valores finais, tá? Então, seria aí o saldo final que você teve para aquela movimentação por tipo. Então, eu vou gerar o relatório para vocês verem. Aqui eu tenho um acompanhamento. A primeiro momento, ele mostra um sintético, onde eu posso visualizar para as despesas aqui inclusas no plano de contas administrativas, o que eu tive de movimentação de débitos, né, aqui incluso. Consigo visualizar para o meu plano de contas funcionários, quais são as movimentações, para as receitas, depois eu consigo acompanhar na minha conta corrente esses valores, acompanhar o que eu tive, né, de movimentação que foi incluso como transferência, quais são esses valores, os tipos de pagamento, conta corrente, transferência. Então, tem todos os valores adicionados na tela para acompanhamento. Se você desejar visualizar essas informações de forma analítica, eu também tenho a condição aqui acima de clicar no botão analítico, gerar o relatório, onde eu vou visualizar agora os valores da mesma forma atribuídos na tela do sintético, só que agora eu vou visualizar mensalmente, tá? Então, aqui como a nossa movimentação que foi inclusa de teste foi em dezembro, então a base dele é demonstrar esses valores que foram atribuídos em dezembro ali e no final um total também, ok? Então, é muito utilizado esse relatório para você acompanhar os seus valores finais.
podendo atribuir tanto o sintético como o analítico. E se desejar, eu posso também vir em filtros, selecionar se eu quero trabalhar com um tipo específico de plano, acompanhar ali, né, referência corretamente dentro do meu plano que eu quero filtrar e até mesmo centro de custo e a conta que eu desejo também filtrar, ok? Botão imprimir, posso estar imprimindo essa relação também da mesma forma, ok, pessoal? Então, deixa eu minimizar aqui, fechar o relatório. Fechou, então. Então, esse é o nosso treinamento financeiro. É que é muita informação passada, né? Mas se seguir a lógica que vocês possam, ali na disponibilidade de cada um de vocês, o primeiro passo, antes de mais nada, é as parametrizações aqui que nós temos. Depois você cria o seu financeiro, que são os lançamentos, de acordo com as parametrizações já registradas, e depois você consegue trabalhar alguns relatórios de dinâmica para visualização, ok? Eu vou voltar então aqui para as perguntas, para que a gente possa estar vendo quais são as perguntas que foram questionadas. Deixa eu ver aqui. Voltando aqui. Deixa eu pegar lá no início as primeiras que foram informadas. Então, aqui 9 horas, bom dia. Ó, Ernesto questionou se existe o link do webinar que vai ser passado. Sim, vai ser disponível depois um vídeo, tá? Para que vocês possam ter acesso a esse link. Então, assim que possível, vocês vão receber esse comunicado com essa informação. Foi questionado aqui se tem como enviar os anteriores, né? Depois pode estar solicitando. Ali o nosso departamento de suporte, que é encaminhado o link do suporte para a opção de seguros, que é o link LGPD, e esse financeiro que vai ser aberto também, tá? No nosso canal. Então, Elisângela questionou: gostaria de saber se esse treinamento pode ser disponibilidade futuramente, porque uma pessoa que mexe no sistema, não. Tranquilo, realmente, isso daqui que a senhora questionou vai ficar depois acessível no nosso canal, tá? O vídeo, e vocês vão receber o link. Qualquer coisa, se você não receber, pode estar solicitando que a gente disponibiliza. Cláudia questionou: valor é o quê? Saldo da conta? Sim, na abertura da conta, quando você informa ali o seu saldo, que é o campo valor, a nomenclatura ela define para que você inclua o seu saldo da sua conta que você está naquele dia da data de abertura que você está informando, ok? Se não for isso que a senhora me perguntou, refaça a pergunta abaixo, nós hoje temos um tempo extra para que eu possa estar esclarecendo. Deixa eu ver quem perguntou essa. Arthur perguntou: no plano funcionário, eu coloco nome do funcionário? Não, na verdade, Arthur, é indicado o nome do funcionário, fica incluso como fornecedor. No plano, você vai ter lá o funcionário e dentro dos funcionários vai ter salário, 13º, vale, transporte, essas informações. O nome do seu funcionário, ele é um fornecedor, tá? Vamos ver os próximos. O César informou: o centro de custo eu não percebi direito. O centro de custo, se eu entendi a sua pergunta ali, caso não seja isso, refaça abaixo, por favor. Mas o centro de custo é onde o senhor vai definir, então, ali, essa movimentação. Se você trabalha numa conta que foi incluso os dados para movimentação de lançamento para a matriz da corretora e existe uma filial, você vai definir isso no centro de custo. Ou na mesma conta, você faz atribuições de lançamento que seja para movimentação de dados pessoais, então você vai ter ali também um centro de custo de uso pessoal, ok? Espero que tenha sido esclarecido, se não, refaz, por favor, que aí eu lendo aqui, eu faço as informações. O Newton questionou sobre tributos, né, impostos. Então, o primeiro passo, no plano de contas, você pode definir ali um grupo chamado impostos e dentro desses impostos você informar as nomenclaturas que tem das informações. Aí você vai criar um fornecedor que você possa estar atribuindo isso
aí o fornecedor, você que vai definir a sua nomenclatura, e de acordo aos tributos, impostos, lançamentos que você tem ali de movimentação, conforme for saindo da sua conta, você vai criar esse lançamento, ok? O César questionou se tem como importar os PDFs dos extratos do banco. Na verdade, César, o financeiro é um processo manual que você faz inclusão. Você consegue, na verdade, fazer adicionais de informações e observações que pode descrever, mas é o de processo manual. Se você conseguir copiar a informação do seu PDF para colar, poderia. Mas transportar ou importar, igual faz importação de proposta a polis do importador, não tem um extrator para isso, tá? Deixa eu ver aqui o próximo. Ernesto, né, questionou referente se esse treinamento é do Azure do novo gestor. Sim, essas telas que vocês viram é um treinamento que foi aplicado financeiro para o gestor. Futuramente faremos datas também para o treinamento do mesmo modo que fez para a gestora, a gente vai fazer do Azure 20 anos, que ainda há corretores que trabalham com Azure 20 anos, tá? Então, se o senhor assistiu o vídeo, tem interesse, inclusive, na migração do gestor, é só contatar o nosso suporte para a gente estar verificando, adicionar uma fila das trocas, tá? Porque esse daqui foi aplicado para o gestor, mas futuramente terá sim o financeiro do 20 anos, ok? A Daniela questionou: é obrigatório colocar o sinal no plano de contas? Porque às vezes o mesmo que é negativo, às vezes pode ser positivo. Mas aí que está, Daniela, o sinal é o que define se é receita ou se é despesa. No momento que você cria o seu lançamento, você tem uma segunda opção, que quando você vincula o plano de contas, ele entende que é uma despesa, o sinal já vai entrar como ali a opção de débito. Mas você pode fazer essa alteração também, tá? Mas o interessante é você deixar definido. Se você for trabalhar com grupos ali de informação, já deixe registrado corretamente, preenchido. Funcionários, eu tenho ali comissão do funcionário, é um débito, mas a comissão recebida é um crédito. A comissão funcionário está no grupo funcionários com sinal de débito, a comissão da corretora, que é a comissão recebida, está no grupo de receitas com um sinal de crédito, tá? O interessante é você já deixar correto, parametrizado. A Patrícia questionou: lançando 12 parcelas, caso haja alterações de valor, poderá alterar? Sim, pode. É que na verdade você já cria para deixar pronto e prever ali os lançamentos futuros, mas se você desejar fazer alteração depois, poderá. Ademir questionando: da live vai ser gravada? Sim, vai ser disponível depois no nosso canal do YouTube. Pamela questionou: o saldo da matriz tenho que alterar diariamente após o cadastro? Na verdade, o financeiro é um acompanhamento do seu extrato bancário. Então, se você tem movimentações, seja na matriz, na filial, do seu uso pessoal, daquela conta inclusa, todo dia tem movimentação, então todos os dias você vai criar o lançamento. Existe, na verdade, padrões que vocês podem estar adotando. Tem usuários que preferem ir lá atualizar o saldo, incluir os lançamentos uma vez na semana, e tem aquele que faz todos os dias. Vai depender muito do fluxo, da quantidade de informações que você tem diariamente, e se for possível você reservar um tempo para fazer ali, o ideal é que você faça esse processo, tá? Bom dia, tem a possibilidade de fazer ajustes nos lançamentos baixados? Essa é uma pergunta do Ailton. Sim, tem sim. Aí, para isso, se mudou o valor, alguma informação, você exclui a baixa para que seja possível alterar a informação, ok? Pessoal, até inclusive, nós deixamos, né? Nós não, eu até me desculpe, a opção de fechar saldo por último, né? O fechar saldo por último, ali, deixa eu até compartilhar a tela novamente, mostrei todos os relatórios e a gente não viu como que fecha o saldo para começar o próximo mês, né? Então, nós temos aqui em finanças, bancos e contas, que era a primeira opção que expliquei lá no início, como é que fecha o saldo. Então, vamos supor, eu vi lá que o meu saldo bateu, vou fechar então aqui na opçãozinha o meu saldo para começar o próximo mês.
O fechamento de saldo é sempre no primeiro dia do mês que você tem ali informado. Como eu estou trabalhando para atribuir ali a informação para fechar o meu próximo mês seria janeiro, então eu vou colocar dia 1º de janeiro de 2021. Vou confirmar se no dia 1º de janeiro eu começo esse saldo realmente, e se sim, aí eu clico na opção fechar saldo. Esse fechar saldo vai atribuir que o meu saldo anterior de dezembro finaliza com um saldo final de 3.300 e começa dezembro ali com 3.300 para me dar continuidade nos lançamentos. Por que é importante fechar saldo? Para você conseguir ver, né, os finais dos seus saldos acompanhando, e também conforme você cria lançamentos, as criações de lançamentos vão ser inclusas as baixas de acordo ao saldo que está aberto aqui, tá? Então, vamos supor, fechei o saldo de dezembro e esqueci de baixar um lançamento que é de dezembro. O sistema não vai deixar, porque ele já está fechado. Então, aí você teria que fazer o quê? Vir aqui, excluir saldo, coloca que sim, vou lá no lançamento, faço a baixa, volto aqui novamente, atribuo o dia 1º de janeiro, fecho o saldo, ele vai atualizar o valor, e o que você lançou do mês de janeiro, mesmo que você exclua o saldo, o sistema não perde, tá? Ele mantém o registro, é só o fechar saldo e o abrir que é ali excluído, ok? Deixa eu voltar nas perguntas aqui. O saldo da matriz eu respondi que é o da Pamela. Então, tem possibilidade de ajustar, esse já foi respondido. No incluir parcela, é possível alterar o valor? Arcanjo questionou. Quando você inclui a parcela, ele entende que tem que copiar os dados da anterior, né? Se você tiver informações que sejam adicionais não idênticas à anterior, o interessante é incluir o lançamento. Mas se você desejar fazer essa alteração, poderá também, tá? Porque aí o valor que foi incluso da parcela pode ser diferente do que realmente foi pago. Maurício questionou: como lanço despesas futuras com valores variados, por exemplo, energia? Posso deixar sem valor ou valor fictício, depois altera para o valor real quando chegar a fatura? O interessante, na verdade, seria despesas que não são fixas, serem inclusas conforme você tem a sua movimentação. Mas não é obrigatório seguir essa regra. Se você desejar trabalhar desta forma, já atribuindo lançamentos futuros com valores fictícios, o que não vai ser confiável é você tirar depois ali um relatório para acompanhar contas a vencer, né? Então, isso talvez não seja tão interessante, que vai fugir um pouco da realidade. Mas, se for viável a você trabalhar dessa forma, não teria problema, tá? Você vai conseguir depois, inclusive, alterar sim antes de fazer a baixa, sem problema. César, depois que faço isso tudo, algum relatório tipo para saber as despesas, quanto tem que pagar no dia e futuro? Sim, nós até vimos ali, inclusive, né, a opção de emitir relatório com acompanhamento de vencimento, que são as pendentes, a acompanhar tudo na tela financeira, né? Então, os relatórios são o último passo, né? Para qualquer um dos módulos, na verdade, né? Seguros, comissão ou financeiro, que é preciso necessariamente você ter as informações inclusas devidamente cadastrado, porque para você ter uma confiança no relatório do gestor, ele baseia na responsabilidade do usuário, do que ele registrou, como ele fez essa manutenção. Então, sim, depois que você faz todos os trabalhos, você consegue atribuir os relatórios. Daiane questionou: bom dia, meu sistema está diferente desse, terá um novo layout? Daiane, sim, esse treinamento ele é de finanças do gestor, tá? Se você tiver interesse em realizar a troca do 20 anos para o gestor, é só contatar o nosso suporte, que a gente está explicando certinho como que funciona o novo, como que funciona essa troca, existe uma fila inclusive para isso, tá? Mas futuramente nós faremos também um treinamento financeiro para o sistema 20 anos, ok? Ainda só não tem uma previsão do mesmo, mas futuramente será realizado também. Como será a contratação desse financeiro?
Deixa eu ver quem questionou isso. Eli Marques. Na verdade, Sueli, o que é necessário para a contratação, caso o seu sistema não tenha esse produto, eu peço a gentileza de você contatar o nosso comercial. O contato com ele é comercial@azure.com.br para que a gente possa estar tratando diretamente, tá bem? Deixa eu ver esse aqui quem perguntou. A Alessandra, este relatório final tem como exportar para Excel? Alessandra, se por acaso, perdoe, Alexandra, né? Se por acaso você citou referente ao relatório de fechamento, a visualização dele é apenas impressa, tá? Em Excel você tem a opção da opção do extrato de contas e também a finalidade ali dentro dos finanças, que se você manipular as telas, você consegue também trabalhar em Excel, ok? Deixa eu ver esse daqui. Quem que foi esse? Esse é do Sérgio. Vamos lá. Nayara gostaria de saber se há alguma integração onde os créditos das seguradoras seriam alimentados de forma automática com as baixas do extrato. No financeiro não é essa interação com a parte de comissão recebida, porque o financeiro ele acompanha o seu extrato bancário, então ele vai ver o que você teve de entrada e saída de acordo ao que o usuário for fazendo a inclusão, tá? É isso que você questionou da parte de crédito, dos saldos alimentados ali, para o financeiro ele não aloca com a comissão nenhuma informação, ok? Caso não seja isso, o esclarecimento que o senhor questionou ali, por favor, refaça para que a gente possa estar conversando ali no final. João Paulo questionou onde informar a conta no lançamento. Quando você cria a conta, João Paulo, a própria linha ali de informação, descrição do lançamento, qual que é o lançamento, você tem o banco ali. Deixa eu até entrar para que eu possa recapitular, caso seja uma dúvida de mais alguém. Então, quando eu venho em finanças, eu vou atribuir a criação de um lançamento, eu tenho a opção de incluir a conta dentro dessa telinha, tá? Então, no meu caso, como é um único banco, ele já vai destinar que seja para esse banco que está incluso. Quando tem mais bancos, aqui vai ter a opção para você incluir o banco que você deseja trabalhar, tá? Deixa eu verificar aqui quais são a continuação das perguntas. Essa é dele. Igor, a conciliação bancária consegue fazer baixa automática com exportação de extrato bancário ou preciso fazer lançamento por lançamento? Lançamento por lançamento, Igor. Esse processo aqui é o que nós respondemos uma pergunta acima. Então, é preciso fazer essa inclusão manualmente de acordo com as suas movimentações. Galaxy aqui, S10, questionou quem está com a versão antiga. Quem participou desse treinamento financeiro do gestor e trabalha com a versão antiga, é só aguardar, vocês também vão receber e-mail com a comunicação do financeiro para o 20 anos futuramente, ok? Deixa eu ver quem que é esse. Marco Antônio. Quero informações sobre o produto da Azure. Pode entrar em contato comigo? Sr. Marco, eu peço a gentileza do senhor, por favor, encaminhar um e-mail no azure@azure.com.br ou comercial@azure.com.br, onde a gente pode depois estar contatando o senhor, entender a sua necessidade e explicar sobre os produtos da melhor forma possível, tá bem? Sueli, bom dia. A data da baixa e do pagamento não seria a mesma coisa? O correto não seria a data de vencimento e da baixa? Na verdade, é que assim, depende muito. Tem casos, tá? São casos e casos. Então, assim, há a situação que a data da baixa com a data do pagamento pode ser que seja diferente, tá? Então, é a mesma coisa a data do crédito com data de recebimento na comissão. Então, existe a possibilidade, por isso que tem os dois campos. Obviamente, se a data da baixa para a sua condição de organização interna seja a mesma que você está aplicando o pagamento, aí você pode lançar a mesma coisa, tá? Porque vamos supor, às vezes você pagou no dia 10 ou 12, mas você só fez a baixa no sistema no dia 11, você não conseguiu fazer no dia 10, então pode ser que tenha variações ali, ok?
O pessoal que está questionando sobre a migração do sistema, tá? Os dados são automáticos, sim. Tudo que é feito no 20 anos é migrado, é feito um treinamento. Para maiores informações, eu peço a gentileza de contatar no ager@ager.com.br para que a gente possa estar esclarecendo corretamente as informações e dúvidas que possam surgir, ok? Vamos lá, essa daqui. Leandro. Mais pagar, senador? Não, essa daqui do Leandro, essa pergunta sua que é de conciliar com comissão foi respondida anteriormente, não é possível. Cecília, as contas a serem cadastradas só podem ser as pessoas jurídicas ou pode ser também cadastrado de quantas pessoas físicas de um dos sócios? As contas você pode cadastrar tanto jurídicas como física, tá? A gente explica ali usando um padrão, mas a organização que você vai adotar internamente não há problema, ok? João Paulo, data do pagamento, no conciliação do banco. A data do pagamento é o dia da conciliação no banco? É a data do pagamento, pode ser o dia que você pagou esse lançamento e a data da baixa, por exemplo, conciliar com a data que entrou no seu banco realmente, né? Seria isso mesmo a pergunta que você fez, João? Caso não seja, por favor, refaça para que eu possa esclarecer, por favor. A Cláudia questionou se eu fizer vários depósitos durante o mês, como fica meu saldo? Vou acrescentando no ágil os valores, como que é? Sim, todo tipo de lançamento, seja depósito, transferência, receita, despesa, débito em conta, etc., que possam surgir, vocês vão incluir essa movimentação no financeiro para conseguir ter esse controle, tá? Ele acompanha o seu extrato bancário. Estão questionando aqui também referente à indisponibilidade de continuar a assistir, né? Que para voltar alguma explicação, para que seja possível conseguir ler todas as perguntas aqui, o vídeo vai ficar acessível com a explicação do que não conseguiu assistir, vai subir um no canal do YouTube para que vocês consigam acompanhar posteriormente também, ok? Antonieto. Tem como tirar um relatório de comissão recebida por seguradora, como fazer a parametrização. Senhor Antonieto, isso daqui já entra no módulo de comissão. Comissão... não, me perdoe. Comissão recebida por seguradora. Sim, você consegue estar trabalhando, sim, visualizar só as receitas, no caso, né? Aí, desde que esteja atribuído o lançamento como receita e informado ali comissões recebidas, você consegue tirar somente esse filtro, tá? Pode trabalhar tanto dentro de lançamentos mesmo ali nas finanças ou até mesmo na opção de extrato também é possível fazer filtros. João Paulo, há como bloquear os meses anteriores para que ninguém altere o saldo? Na verdade, João, é assim, ó. Quando você fecha o saldo e começa a movimentar o outro, você não consegue mais alterar os saldos anteriores mesmo que você tente baixar. Ele não vai fazer essa alteração. Então, vamos supor, você está lá desde agosto lançando, então você fechou o saldo de agosto, setembro, outubro, e isso já está em dezembro. Por acaso você quer fazer uma movimentação do extrato de setembro, não vai ser possível, a não ser que você exclua o saldo dos meses, ali voltando à ordem inversa, para ser possível essa alteração, ok? Sinara questionou, tem uma ferramenta para gestão de repasse para funcionários, para posteriormente alimentar meus relatórios. Tem, você pode, na verdade, tanto para comissão como salários, desde que você inclua os seus funcionários, o nome de cada um deles como fornecedor, e aí você vai ter o plano de contas que vai entrar ali a especificação, né? O lançamento é o fornecedor ali, funcionários, por exemplo, que eu dei ali no treinamento, na área é um fornecedor, eu tenho salários, que é um plano de contas, comissão, que é outro plano de contas. Então, você consegue fazer esse acompanhamento também. Tem que deixar registrado certinho para funcionar depois a pesquisa em relatórios. Quem que perguntou esse? Débora. Os pagamentos de relatórios de comissão vão para o financeiro? Não, nós já explicamos ali acima. César, ok. Você é mais 10, tem um dom para ensinar. Muito obrigada pelo elogio, César. Fico agradecida aqui. Obrigada.
Conceição questionou: é possível emissão de notas fiscais através do Agir? Inclusive, essa função é uma função nova no gestor, recentemente liberada. Tem sim a possibilidade de trabalhar notas fiscais, lembrando que a alíquota vai ficar responsável o seu contador em atribuir. E se você tiver interesse, dona Conceição, depois, futuramente, abrir um atendimento para que a gente possa te explicar certinho como que funciona essas notas fiscais, que ele pode acompanhar tanto o manual, incluindo manualmente, ou aproveitar o extrato de comissão que foi importada, tá? Para atribuir os impostos. Vamos lá, terminal 08, questionou: teria como disponibilizar um modelo de plano de contas? Olha, eu posso estar verificando se para o gestor montar algum processo de modelo de plano de contas, porque como vai subir o vídeo, eu vou verificar essa possibilidade, não garanto, pessoal, porque montar um modelinho é um pouco mais complexo. Eu vou ver se eu consigo montar alguma coisa e junto com o link do vídeo disponibilizar para vocês, tá? Então eu vou analisar certinho ali assim que possível. Esther, terá outra live para financeiro, só para extrato, lançamento de extrato? Esther, a live do financeiro que nós estamos realizando vai ser disponível no nosso canal e futuramente faremos um de comissão, tá? Da parte de extrato também. Já foi feito, inclusive, mas como explicado no início do vídeo, não foi possível subir por conta que o vídeo não ficou gravado da forma que deveria e ele não aceitou ali subir o vídeo. Mas refaremos depois futuramente a parte de comissão. Se diante as lives que, se você teve a possibilidade de assistir comissão e o financeiro ficou alguma dúvida, por favor nos contada para a gente poder estar esclarecendo, tá? Ana Paula questionou se vai ter previsão para uma nova data para essa live. O financeiro vai ser disponível a live futuramente para vocês acompanharem no canal do YouTube, tá? Não tenho previsão de momento para replicar essa live de financeiro, ok? Questionando aqui do link que eu expliquei que vai estar no canal do YouTube. Sobre o questionamento da Érica Ramos sobre a troca do gestor para o gestor, na verdade, né? Contata, por favor, o nosso comercial, @agir.com.br, para a gente estar explicando como que funciona essa troca. Lembrando que quem é 20 anos na versão online não há custo para fazer troca, tá? Então aí vocês podem estar conversando, esclarecendo corretamente como que funciona, por favor. Saber se usar a função. Sobre o Nelson questionou uma pergunta muito importante aqui, inclusive da segurança de disponibilizar os dados ali, né, bancários dele, e se nós da Agir temos acesso a isso. Fique tranquilo quanto a isso, que os dados para ser acessado aqui por nós, por algum motivo, é só quando há um erro, e mesmo assim nós não acessamos o seu banco de dados sem a sua permissão. Então, se ocorrer um erro que você informa no financeiro, a gente vai te contatar, vai verificar com você no acesso para fazer esse acompanhamento, tá? E as informações ali disponíveis são apenas de dados. Se você não quiser, não precisa especificar a conta e agência. No meu exemplo que eu coloquei ali, eu coloquei valores que não existem só para incluir. Se você tiver interesse, pode estar mudando também, tá? Enquanto a isso de ter acesso a alguma informação do nosso suporte para visualizar dados seus pessoais do banco, fique tranquilo quanto a isso que nós não visualizamos. O Milton questionou que tem uma conta corrente, né, em um banco, e dentro dessa conta existe uma conta capital. Como deve proceder? Primeiro é assim, essas duas contas, se são contas distintas, com movimentações também distintas, o interessante é você cadastrar 2 bancos e contas, um para o seu banco X e um para o seu banco Y. Conforme você faz movimentações em cada um, no lançamento desse daqui existe essa função, esses lançamentos, então eu vou vincular para esse. Esse banco X eu transferi para o meu banco Y, então eu já tenho que ter os 2 cadastrados, tá? Agora, vincular o banco X e dentro do X vincular o Y não tem como. São bancos que ficam distintos inclusos, ok?
Quem está questionando aqui referente à troca do sistema, pessoal, só contatar o nosso comercial ou agir@agir.com.br. A versão do gestor já está liberada para poder fazer essa troca. Quem é corretor online, não há custo de realizar a troca, ok? E se já tem o financeiro contratado, que é uma das perguntas aqui, também não terá custo, porque ele já vai vir migrado no sistema gestor. A Pamela questionou se o saldo final não seja o mesmo da conta, consigo alterar os valores. Por isso que é tão interessante, Pamela, trabalhar o extrato de conta diariamente. Se você movimenta o seu financeiro todos os dias, trabalhe também o extrato todos os dias para ficar melhor essa visualização. Então, para garantir que lá na frente não falte nenhum centavo, que não seja nem mais e nem menos, que ele bata redondo, tá? Vamos ver lá. Mas se for necessário fazer alteração, pode. Mas aí você vai ter que ver qual lançamento que faltou, que é uma informação para você ajustar, ok? Teve bastante pergunta aqui da troca, né, dos dados antigos 20 anos para o gestor, são convertidos. ADM MHC questionou: o gestor poderá cadastrar 2 ou 3 contas bancárias? Sem problemas, não há limite de contas. Se você trabalha com 3, 4, 5 contas, você faz inclusão para cada uma delas as movimentações necessárias. Mas Jéssica questionou, Liomar aqui, se pode zerar todas as informações, como fornecedores, contas bancárias, saldos, e começar do zero e não perder todos os registros gravados no Agir. Depende. Se for necessário fazer essa função de zerar, passa um e-mail com o seu pedido no agir@agir.com.br e especifica que você deseja zerar só essas informações. Aí, nesse caso, quando você zera, né, os fornecedores, o fornecedor está vinculado ao lançamento, então automaticamente seus lançamentos também serão exclusos, porque não tem como depois de eu ficar um lançamento sem ter fornecedor. Então, ali, se for só para o financeiro, o módulo, aí você faz a exclusão só das telas ali, né? Que são os bancos. Bancos está vinculado ao saldo, fornecedores está vinculado ao lançamentos. E aí, se você quiser que mantenha um plano de contas, que mantenha um centro de custos, é só definir o que você deseja, tá? E a gente vai trabalhar só com o modelo do financeiro. O pessoal que está questionando se vai ficar live disponível, qual que é o canal, assim que subir o vídeo no canal do YouTube, vocês vão receber, tá? A opção, sim, do link para ser acessível para vocês visualizarem. O Master, aqui, o usuário Master questionou: esse fechamento de um mês para o outro é automático? Tipo, no primeiro mês já viu o saldo anterior e tem que fazer o processo. É assim, ó. O processo do fechamento do banco é necessário o usuário ir lá para fechar o saldo e ir para o próximo mês, conferindo se o saldo bateu, se a informação está correta, tá? Então, o fechamento não é automático, é o usuário que faz esse processo. João Paulo agradecendo aqui, esclarecedor, a apresentação e as respostas, muitíssimo obrigada pelo feedback. Zion, tem o financeiro antigo, terá algum custo para nós ter esse sistema novo? Eu peço a gentileza aos corretores novamente, frisando aqui, sobre a troca, se você tem um online já o financeiro disponível, para o gestor não terá custo de realizar essa troca, a não ser se você contratar ferramentas adicionais, como a Azure Signer, que está incluso no gestor, ok? A Galaxy perguntou se as perguntas estão disponíveis no YouTube. Estará sim, eu vou deixar completa a live, desde a explicação do treinamento e o esclarecimento das perguntas também para vocês acompanharem, tá? A Alexandra está questionando sobre o fluxo de caixa, se tem disponível, está tratando dele. O fluxo de caixa, como é algo muito particular da corretora, também o que é interessante, a gente poder estar te auxiliando no acesso remoto, para poder explicar a função, te orientar como é feito esse registro corretamente, tá?
No Agir antigo tem um campo fixo na tela que mostra o saldo das contas cadastradas. Na versão vai ter algum campo fixo mostrando o saldo? Sim. A pergunta do Danilo é questionando se no Agir Gestor tem a opção aqui disponível de ver o saldo. Lá na tela de finanças eu mostrei para vocês que logo abaixo ali tem um saldo para você acompanhando essa movimentação. Não tem a necessidade de você ficar entrando a todo momento em banco, tá? A não ser quando você for fechar realmente a sua conta. Galaxy questionou se não fechar no dia, poderá fazer fechamento em outros dias? Sim, poderá fazer o fechamento em outros dias. É que assim, pode, mas se tiver errado, o certo é você já corrigir. Tudo que você, digamos assim, o português claro, tampar o sol com a paneira, lá na frente você vai ver que não vai bater. Então, financeiro e comissão, se não fizer certo desde o início, lá na frente você vai ter uma situação mais complexa para confirmar, para analisar. Então, se, por exemplo, você vai fechar seu saldo e viu que deu uma diferença lá de R$300 nos contatos para verificar, o que a gente vai fazer? Vai abrir o extrato de conta corrente, tirar de um mês e ver, o saldo está batendo? Não. Então, eu vou diminuir o período. Vou tirar do dia 1 ao dia 10. Do dia 1 ao dia 10, o saldo bateu? Não, então dentro do dia 1 ao dia 10 teve algum lançamento que não foi lançado certo para a gente verificar. Então vai ter que ser feita essa análise da mesma forma. Então por isso que é tão importante. Se não bateu naquele dia, já dá uma atenção, confere, porque senão vai continuar batendo para os outros dias também, tá? O pessoal que questionou aqui do Azure, da troca para fazer a solicitação, sim, é no agir.com.br. Tanto o Paulo como o Zion aqui está questionando sobre isso. E para ver do custo de informações, eu peço a gentileza de conversar com o nosso comercial, agir.com.br. Se for passado e-mail no agir.com.br, ao invés de comercial, a gente direciona também, não tem problema, tá, pessoal? Bom, eu vi aqui as perguntas que foram lançadas no chat, todas foram respondidas. Esclarecimento, muito obrigada pelo feedback aqui, inclusive. Tem como registrar os provisionamentos. Esse daqui eu respondi lá em cima, informando se for a situação de provisionamento para caixa, é indicado a gente explicar a orientação direto no atendimento do suporte, porque envolve situações particulares, tá? Então, a gente tenta fazer a explicação que seja em massa a todos os corretores. Mas se você for tratar qualquer coisa que os valores não são reais, ao que vai ser lá na frente realmente repassado, o interessante é acompanhar o seu extrato bancário, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta que foi esclarecida e não foi entendido, que gostaria de reformular? O treinamento ele foi feito dentro do nosso prazo, consegui hoje até esclarecer aqui todas as perguntas, acredito eu, né? Não sei se eu pulei alguma, se pulou, por favor, refaça aqui que nós temos um tempinho ainda. Mais algum questionamento de alguém, pessoal? Muito obrigado, seu Paulo aqui fazendo os elogios dele, obrigada pelo feedback. A Flávia questionou aqui que foi ver no canal do YouTube. É que assim, a gente disponibiliza o link para vocês. Se vocês procurarem, não vai ter acesso lá. Então, eu deixo ele disponível para vocês passando no e-mail, tá bem? Pessoal aqui que está agradecendo as explicações. Obrigado por todos os feedbacks. Obrigada aqui. A Nilce questionou do sistema que foi adquirido em agosto. Se a senhora adquiriu no 20 anos, eu acredito que já seja o gestor da senhora, mas melhor nos contatar para a gente verificar corretamente da senhora, tá? A Renato questionou a respeito da data de abertura, não é possível alterar depois de aberto. Isso mesmo, uma vez incluso, não será possível alteração. Zion perguntando dos links. Gente, vocês vão ver eu rindo muito, porque assim, eu fico muito satisfeita lendo os feedbacks do que eu tô vendo aqui, é gratificante.
a oportunidade, a disponibilidade de todos assistir, inclusive. É um projeto novo que nós iniciamos no meio desse caos todo da pandemia, né? É uma novidade da empresa fazer esses treinamentos, assim, webinar, e pretendemos fazer mais. Muito legal aqui os feedbacks, obrigada mesmo. Leomar falou sobre se pode fazer inclusões e alterações pelo celular. Senhor Leomar, essa inclusão e alteração, se for referente a cálculo, você tem o agilizador de cálculo, né? Que pode ser contratado uma licença premium. E depois tem o Azure, que você possa fazer consultas, né? O Azure Mobile. Agora, alterações pelo celular do senhor no banco de dados, gestor, não é possível. Tem que ser no próprio computador mesmo, tá? Master aqui elogiando também. Depois vai sair na live eu soltando sorriso na torta direita. Bom, pessoal, mais algum questionamento que vocês gostariam de passar aqui, por favor, para que a gente possa... perguntando aqui. Então, deixa eu começar a passar alguns recadinhos. Eu fico apaixonada pelos feedbacks. Obrigada, pessoal. Então, vamos lá. Alguns recadinhos para vocês que eu falei no início ali, né? Só para reforçar a todos, né? Antes que a gente já comece a nossa... Para despedir aqui, a live será sim disponível no canal do YouTube. Vocês vão receber isso via e-mail. Se por acaso não receberem isso via e-mail, pode estar solicitando para que a gente possa estar realizando. Reforçando, a única live que não foi disponível foi o de comissão, por conta de um problema técnico no áudio e do vídeo, mas refaremos futuramente, porém sem data prevista, tá? Semana que vem nós teremos do agilizador, né, para estar realizando a live do agilizador e as dúvidas que possam surgir também. E futuramente a gente vai começar a agendar para fazer também do Azure 20 anos, ok? Deixa eu verificar se nesse tempo que eu estou conversando aqui com vocês surgiu algum questionamento. Do agilizador que o Zion questionou aqui, é semana que vem, na próxima quinta que vai ter, tá? Então tá deixando por enquanto o padrão que é todas as quintas-feiras, tá bem? Será comunicado para vocês também por e-mail. E caso vocês não recebam o e-mail, né? Pode, por favor, estar questionando ali que a gente faz o envio do e-mail para que vocês possam conectar. Não tem inscrição neste e-mail, ok? Questionaram aqui o que é o Azure 20 anos. O Azure 20 anos é o sistema anterior do gestor. Então, é uma plataforma que tinha anterior a essa que vocês já têm, né? Mais algum questionamento, pessoal? Bom, ninguém comentou mais nada aqui. Vamos lá, então, nos despedir por hoje, né? Gratidão aí pela disponibilidade de todos, a atenção, inclusive. Eu sei que vocês têm ali um dia bem corrido, né? Ficar um tempinho ali ouvindo, falei mais do que devia, inclusive, tentando no máximo ali passar para vocês como que funciona, tá? Peço a gentileza, se surgir alguma dificuldade, alguma dúvida, tá? Nos repassem, porque é importante. Quanto mais vocês conhecerem o sistema, vocês vão conseguir trabalhar da melhor forma possível, tá? Então, digamos assim, vocês têm uma Ferrari na mão, não andem de Fusca, não desvalorizando o Fusca, né? Que o Fusca é um ótimo carro também, mas procurem saber o máximo do sistema que vocês tenham para que vocês possam atribuir o máximo de informação também e organizar dentro dele. Então, quem tiver qualquer dificuldade, o nosso suporte fica à disposição. Um recadinho que eu acho bem interessante é quem for abrir atendimento, procure especificar o que é o seu atendimento, por favor. Porque às vezes o corretor ele está sem acesso ou é alguma dúvida que nós possamos já agilizar e te responder por e-mail, né? Então, informe do que se trata, que facilita também a resposta, se for possível, já enviada por e-mail para agilizar o seu atendimento, ou qualquer coisa também está priorizando, dependendo do que for a condição da abertura do atendimento, ok?
Eu tô olhando aqui os comentários. Vamos lá, então, pessoal. Agradecida aqui pela disponibilidade de todos. Espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira que vem nós temos agilizador, então. Muito obrigada. Que todos tenham um excelente dia. Um bom final de semana aqui antecipando também. E até a próxima, tá bem? Brigadão. Até mais, gente. Tchau, tchau.